Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem nas suas casas, tomando todas as medidas para se proteger contra o coronavírus. Mas a gente tem que dar continuidade, né, aos estudos e é até bom a gente estar estudando, interagindo para relaxar um pouco em meio a essa situação tão tensa que está ocorrendo em nosso país e no mundo todo. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a disciplina de responsabilidade socioambiental. A nossa aula de hoje, a nossa aula atividade, ela tem o objetivo de refletir a respeito da questão ambiental e o desenvolvimento sustentável no modo de produção capitalista. E aí a gente tem que pensar, desenvolvimento sustentável versus capitalismo é uma equação possível? Será que uma empresa ela pode ter lucros e ao mesmo tempo ela pode ter responsabilidade com o meio ambiente e responsabilidade com a sociedade? Então, durante todo o processo de desenvolvimento do sistema capitalista, é relevante destacar a despreocupação ao determinado modo de produção referente à sua matéria-prima, a natureza. As empresas não tinham essa responsabilidade, apenas queriam a lucratividade e produzia e desmatava. E a gente viu no decorrer dos anos e das décadas que esse modo de produção vem mudando, tanto a respeito com políticas, como ações e como a sociedade também exigindo que as empresas sejam responsáveis. Então, todo o processo de exploração, desmatamento e usurpação da vida orgânica e inorgânica da natureza afirma sinais de esgotamento nas últimas décadas, a qual indica alarmante esvaziamento dos seus recursos. Os recursos naturais do planeta se esgotam, principalmente os recursos não renováveis, à medida do desenvolvimento e progresso capitalista. O domínio do homem sobre a natureza aumentou com o processo de industrialização. O mito do progresso e do crescimento econômico propagado pelas ideologias neoliberais levou a humanidade a conviver com padrões insustentáveis de produção e consumo e a condição desigual no acesso aos recursos naturais que viabilizam a atividade econômica. Esse processo de produção de consumo e o consumismo que temos hoje culturalmente faz muito mal ao meio ambiente, pois consumimos de forma irresponsável, onde aparelhos eletrônicos, aparelhos eletrodomésticos são produzidos pela indústria para durar pouco, ou então a indústria produz um produto mais atual, como os celulares, né, que a gente vê que hoje se tem um celular, vamos dizer, X1, amanhã já tem um celular X2, e a cada dia está se renovando, fazendo com que exista um consumo não consciente sobre o que acontece no meio ambiente, onde esses produtos são descartados e poluindo cada vez mais. Então aí a gente tem que repensar sobre a nossa forma cultural de consumir, do consumismo. Nesse contexto, a sustentabilidade apresentou-se como um princípio ético e moral, por imputar a atuação, geração, a responsabilidade
pela preservação das condições de reprodução das gerações futuras. Nós temos um processo de consumo exagerado e que muitas vezes essa cultura faz com que você tenha ações não benéficas ao meio ambiente. Por exemplo, quando você tem uma roupa e aí você tira a foto com essa roupa e coloca nas suas redes sociais. E aí depois você não quer mais aquela roupa porque todo mundo já lhe viu, você quer uma roupa nova e acaba consumindo desnecessariamente, onde se poderia estar utilizando aquela roupa várias vezes, né? Existe aí ter responsabilidade. É esse o princípio ético e moral, não só para o indivíduo, mas também para as empresas, que as empresas tenham responsabilidade com o meio ambiente. Foi durante a década de 50 e 60 que as ideias de responsabilidade social surgiu nos Estados Unidos. E dessa forma, a de atuação ampla começou a expandir-se por outros países. No Brasil não tem um início preciso, não tem uma data precisa de quando se iniciou esse processo de responsabilidade social. Existe registro de ações sociais de empresários desde o século XIX. No entanto, pode-se indicar a Carta de Princípios dos Dirigentes Cristãos de Empresas, publicados em 1965 pela Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas do Brasil, como um dos marcos iniciais das empresas brasileiras a se pensar na responsabilidade social e ambiental. Então, uma empresa, para ser responsável social, ela precisa ser uma empresa ou organização que tem que ter responsabilidade com a sociedade, com o meio ambiente e com as obrigações legais e econômicas. Então, você sabe o que é responsabilidade social das empresas? E aí, você sabe? Tem alguma ideia? A responsabilidade social compreende ações que são desenvolvidas por empresas que buscam contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e para a preservação do meio ambiente. Então, responsabilidade social das empresas é quando se tem uma empresa que ela trabalha junto com a sociedade e também preserva o meio ambiente. Como na figura aqui exposta, tem que existir essa união na empresa. A empresa ela tem que ter o social, o econômico e o ambiental em equilíbrio para ser uma empresa de responsabilidade socioambiental. Ações simples que empresas podem fazer para iniciar a responsabilidade socioambiental. Então, se você trabalha numa empresa e ela ainda não tem esse caráter responsável, você pode sugerir algumas atividades que possam contribuir para o meio ambiente. Como? Falando sobre trabalho, na conscientização referente à reutilização e economia de materiais de escritório, energia elétrica e consumo de água, quando se você consome menos energia, menos água, reutiliza materiais, você já está iniciando um ponto de responsabilidade socioambiental na empresa. Sempre que possível, comprar materiais de escritório recicláveis. Até você que não faz parte da empresa e precisa utilizar algum material, se possível, comprar materiais que foram reciclados, a compra de materiais ou produtos com procedência. Gente, quando um produto é vendido sem procedência, não sabemos como ele foi retirado da natureza, como ele foi produzido, se essa produção agrediu o meio ambiente. Então, é importante que a gente compre um material que seja produtos de procedência, que sejam legalizados. Aqui no nosso município, a gente tem a lei orgânica. Na lei orgânica, ela fala bem
bem detalhado, né, como a empresa pode se estabelecer no município e quais são as atribuições dela. Como a gente vê na seção 1 da competência privativa, no artigo 8º, que compete ao município. O município ele tem como competência, no inciso B, eu vou pular para o inciso B, gente, revogar a licença daquelas cujas atividades se tornaram prejudiciais à saúde, à higiene, ao bem-estar, à recreação, ao sossego público e aos bons costumes. Então, uma empresa no município que ela tem atividades que prejudiquem a saúde da população santacruzense, a higiene da população, a recreação, o sossego público e os bons costumes, a partir do momento que a população tem consciência disso, faz a denúncia no município, cabe ao município revogar a licença dessa empresa. Então, se a gente tem consciência, a gente tem que aprender a denunciar nos órgãos competentes. Por exemplo, se você mora perto de uma empresa que ela é regulamentada e essa empresa ela produz o lixo e o lixo que poderia ser reciclado ela não leva para reciclar e ela simplesmente joga esse material no meio da rua, poluindo aquele local de acesso público, vocês podem estar denunciando que o município tem que tomar as devidas atividades e posturas para punir essa empresa. Então, é uma questão de conhecer as leis vigentes do município. Um ponto positivo que a gente tem no Brasil são empresas, a EcoQuality e a Reprograph. Elas são empresas que elas produzem papel feito com a palha de cana-de-açúcar. Essas empresas, elas fornecem, né, ao meio ambiente, ela retira do meio ambiente aquele material, aquele bagaço da cana que iria ser jogada, né? E aí ela faz essa reciclagem desse material e transforma em folhas. Então, para produzir 1 tonelada de papel, é necessário aproximadamente 3,7 toneladas de bagaço de cana. Atualmente, a indústria de celulose chega a utilizar 14 toneladas de eucalipto para produzir a mesma tonelada, né, que foi feito pelo bagaço da cana-de-açúcar. Então, vocês olham só precisa 3,7 toneladas de bagaço de cana para produzir, né, as folhas. Já se for utilizado o eucalipto, precisa de 14 toneladas. Olha a diferença na quantidade e a importância dessas empresas estarem, né, produzindo esse material e ajudando o meio ambiente. Tá assim, quando você for comprar sua resma de folha, procure comprar dessas empresas que produzem as folhas a partir do bagaço da cana, né, como a EcoQuality ou a Reprograph. Eu conheço só essas duas, mas se vocês conhecerem mais, depois vocês colocam aí no grupo. Aqui no nosso município, a gente tem a Associação de Catadores de Recicláveis daqui de Santa Cruz. Essa associação, ela fica num galpão ali perto da Divina Misericórdia. E aí, a gente tem um ponto positivo e um ponto negativo para falar sobre essa associação. O ponto positivo é que o material que deveria ir para o lixão vai para a associação, eles fazem a seleção do material e a partir dessa seleção vendem para as empresas que reciclam. E aí várias famílias elas são mantidas a respeito desse trabalho. Um ponto negativo que a gente tem nessa associação é a falta dos EPIs. Então, falta uma organização tanto dos catadores de recicláveis como do poder público para que forneça ou fale ou tenha uma relação com empresas privadas que possam fornecer a esses trabalhadores os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual,
que infelizmente quando eu fui fazer a visita na Associação de Catadores, eles não têm. E aí, no caso, eles ficam expostos a risco físico, biológico e químico, porque eles estão lidando com material, né, que todo mundo joga e às vezes esse material não é separado e eles têm que separar e a gente não sabe o que tem dentro. Não é só um material separado para que eles façam a seleção. E aí esse é o ponto negativo. No Moda Center, os caminhões que fazem a coleta desse material que é tido lá do lixo do Moda Center é enviado para a Associação de Catadores do município. Porém, também tem um ponto negativo, né? Um ponto positivo é que o Moda Center fornece o lixo deles para a Associação de Catadores. O ponto negativo é que o Moda Center não dispõe da separação correta dos materiais, ou seja, as pessoas vão para o Moda Center e elas jogam todos os lixos num local só. Então, às vezes, aquele lixo que poderia ser utilizado para o reciclado, por estar contaminado com materiais orgânicos, ali já é descartado. Então, esse material chega para os catadores com tudo misturado, e aí junta, gente, muita mosca no local também, onde eles fazem a separação do material. Então, tem esse ponto negativo que deveria ser visto pelo Moda Center e também pelo poder público, que o Moda Center pudesse colocar coletores no Moda Center, coletores que separassem o lixo. Tanto seria mais proveitoso o material para a revenda dos recicladores, como também para o meio ambiente. Então, é o ponto positivo que eles fornecem o material, o lixo do Moda Center para os catadores, e o negativo é porque o lixo não é separado, é tudo misturado. Então, o pessoal come as marmitas, joga as marmitas ali dentro e mistura tudo. Que deveriam existir coletores, né? Grandes coletores no Moda Center para que a população pudesse, os clientes e os funcionários, os trabalhadores do Moda Center, colocar o lixo de forma adequada. E aí a separação do lixo se enquadra nas práticas de responsabilidade socioambiental. E você que não é uma empresa, lógico, pode também estar fazendo essa separação desse lixo do seu lixo doméstico. A partir do momento que você pega aquelas embalagens de produto de limpeza, que agora com o coronavírus, né, que o pessoal está usando, usa muito álcool em gel, usa muito água sanitária, e aí o que você vai fazer quando acabar esses produtos? Você separa essas embalagens e não coloca junto de restos de alimentos, porque isso já facilita para aquelas pessoas que catam o lixo e facilitam para a coleta do lixo também. Então, isso já é um ponto que você pode estar contribuindo com a responsabilidade socioambiental. Temos também a poluição por resíduos industriais não biodegradáveis. A gente vê, quem é daqui do município já deve ter visto, às vezes no rio Capibaribe, essa espuma branca, né? Isso aí é detergente, que ele não se degrada no meio ambiente, poluindo nossos rios. E aí a Compesa, ela lançou um projeto, né? Ela fez uma licitação, e essa licitação, né, da Compesa, ela conta com financiamento do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento para cuidar do nosso sistema de esgoto sanitário. E a empresa que ganhou essa licitação é a Acciona, a Geoacciona. É uma empresa privada que está trabalhando para a Compesa e o objetivo dela é construir uma estação de tratamento de esgoto, ETE. E essa ETE ela é projetada para tratar uma vazão de 400 litros por segundo, com a capacidade a qual poderá ser atendida futuramente uma população de até 197 mil pessoas, estimativas para 2038. Essa quantidade de pessoas no nosso município.
O contrato contempla coletores, linhas de recalque, 4 estações elevatórias de esgoto e o projeto de toda a rede coletora e ligações intradomiciliares na cidade. Como é que vai funcionar isso? Vamos lá. Essa empresa, gente, ela vai tratar o esgoto de Santa Cruz e vai devolver essa água tratada ao rio Capibaribe. Ela vai levar, né, esse esgoto para a ZTE, que é a Estação de Tratamento de Esgoto. Ela vai fazer esse processo de limpeza da água e devolver ao rio Capibaribe, revitalizando o rio. Olha a importância desse projeto. Se vocês quiserem, depois eu posso convidar a assistente social Paula, que trabalha para a empresa, a Geoaxiona, que está fazendo esse trabalho atualmente no município de Santa Cruz, para ela falar um pouquinho mais sobre o projeto e o quanto é importante, né, esse tratamento do esgoto de Santa Cruz para revitalizar o nosso rio Capibaribe. Vamos passando. Então, essa aí é um projeto, né, de como é um ETE, uma extração de tratamento, onde vai ser construído, e tem um que já foi construído aqui no nosso município, que depois a gente pode até agendar um dia com o Paulo e ir, né, quando passar esse processo aí do vírus no país, a gente poderia até visitar essa estação de tratamento com ela lá. E agora eu vou passar para vocês um vídeo, né, sobre materiais que são recolhidos por catadores e transformados em obras de arte. Outra coisa que aí tem que chama muito a atenção às pessoas, que elas deveriam observar, né, os pequenos lixos e que viram grandes problemas. Como esses balões de festa que o pessoal gosta muito de fazer festinha e decorar com balões, né? Os balões eles podem ser feitos de látex ou nylon. Um pequeno detalhe. Os balões feitos com os látex demoram de 6 meses a 4 anos para se decompor. Já os de nylon não são biodegradáveis, ou seja, não se decompõem. Então, vocês utilizando balões de nylon, eles vão ficar aí o resto da nossa existência humana no planeta, com material aí poluindo o nosso planeta. Então, se a gente puder estar reduzindo ou não utilizando esses tipos de materiais, o meio ambiente agradece muito. Né? Como foi publicado no Estadão, no jornal Estado de São Paulo, de 2002, que o mundo tem mais um problema: os sacos plásticos. De acordo com a RES, Tecnologia em Embalagens Naturais, ele diz que produzimos e usamos atualmente 20 vezes mais plásticos do que há 50 anos. Então, olha o problema. 40 quilos. Cada família brasileira descarta cerca de 40 quilos de plástico por ano. E que mais de 80% de todos os plásticos são usados apenas uma vez e depois descartados. E que a cada mês
1 bilhão de sacos plásticos são distribuídos pelos supermercados no Brasil. Isto significa que 33 milhões por dia e 12 bilhões por ano, ou seja, 66 sacos plásticos para cada brasileiro. Atualmente, tem empresas de grandes mercados e supermercados que eles não fornecem mais bolsas plásticas, a não ser que o cliente compre a bolsa plástica para carregar os produtos. Geralmente acontece em grandes cidades, como no Recife. No Recife lá tem hipermercados que eles não fornecem mais os sacos plásticos. Isso é um ponto muito, muito positivo para o nosso meio ambiente. Se você alinhar todos os copos plásticos descartáveis fabricados em apenas um dia, eles farão um círculo ao redor da Terra. Então, gente, vamos pensar em estar usando garrafinhas e levar garrafinhas de água para a gente beber, sem precisar estar usando copo descartável, né? E aí, mais um videozinho rapidinho para você. Em vários aspectos, o plástico é o material perfeito. Nós podemos fazê-lo forte e rígido o suficiente para construir naves espaciais e substituir ossos, ou fino e flexível bastante para fazermos sacolas plásticas que pesam tanto quanto 1 centavo, mas conseguem carregar até 8 quilos. E, diferente de outros materiais, o plástico não enferruja ou apodrece. Ele pode durar por séculos, mesmo quando precisamos dele por apenas alguns segundos. Nós produzimos toneladas de plástico justamente porque ele é barato, durável e descartável. Mas as características que o torna tão útil para nós também afetou a vida nos oceanos, o destino final de milhões de toneladas de plástico descartado. Grandes pedaços de plástico são definitivamente más notícias para animais marinhos como baleias, albatrozes e tartarugas marinhas, que correm o risco de ficar entrelaçados nos detritos ou até mesmo engasgar com pedaços de plástico. No entanto, apesar das notícias geralmente mostrarem grandes pedaços de plástico no mar, a maioria do plástico no oceano não é grande. Nossas sacolas e garrafas de refrigerante náufragas são enfraquecidas pela luz solar e destruídas em pequenos pedaços pelo vento e pelas ondas. Porém, mesmo com tamanho reduzido, elas ainda são super duráveis. E os micro-organismos que decompõem pedaços de madeira e algas marinhas em compostos orgânicos mais simples não conseguem digerir facilmente o plástico. Então, apesar do plástico diminuir de tamanho, ele não desaparece, apenas se espalha pelo oceano. E é por isso que encontramos microplásticos em praticamente todos os lugares dos oceanos, do Ártico até a Antártida e do fundo do mar até a sua superfície. Diferente dos grandes pedaços de lixo plástico onde o impacto é fácil de ser observado, os efeitos dos microplásticos são tão sutis e difíceis de rastrear como os fragmentos em si, uma vez que eles podem servir como novas moradias onde pequenas criaturas crescem e se multiplicam, podem engasgar criaturas maiores que acham que o plástico é comida, ou ainda atrair e acumular substâncias químicas tóxicas que acabam introduzidas na cadeia alimentar caso não sejam digeridas. Além de outros milhares de problemas que ainda não percebemos, porque apenas recentemente começamos a prestar atenção em todo esse microplástico nos oceanos. É inegável a quantidade de lixo plástico que introduzimos nos ecossistemas marinhos, e essa suposta maravilhosa durabilidade do plástico garante que ele vai ser um problema por muitos anos ainda. É possível diminuir um pouco esse impacto passando a utilizar plásticos biodegradáveis, despejando menos plástico no oceano e limpando áreas com alto volume de detritos. Mas até lá, a questão é: será que nossos oceanos também serão flexíveis o suficiente para lidar com o nosso material favorito? Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até semana que vem! E aí, você se pergunta, não? Você é responsável pelo plástico que polui? E aí, você acha que é responsável pelo plástico que polui? Sim, todos somos responsáveis por o plástico que polui. A partir do momento que a gente pega o saco plástico e joga o nosso lixo doméstico na rua e quando a coleta não passa, e animais rasgam aquela bolsa e aquela bolsa acaba ficando no meio da rua e chove, aquela água quando chove leva os plásticos para os rios e os rios vão parar onde, gente? No mar. Então você é responsável sim pelo plástico que polui. Então a gente tem que prestar mais atenção nas atitudes que temos no dia a dia para diminuir o uso, né, de produtos, de plásticos e de produtos que possam estar aí poluindo o meio ambiente. Então fica a dica aí, gente, para diminuir o uso de plásticos no nosso dia a dia. O uso correto da água. E aí?
Você sabe de alguma dica de que possa fazer para estar usando corretamente a água? Aqui na nossa região, pela escassez de água, a gente sempre tem um cuidado a mais com a água. Porém, ações que a gente pode fazer sem perceber acabam poluindo, né, os recursos hídricos que temos e gerando um grande problema. Temos aí a questão do óleo. Então, nunca descarte o óleo na pia da sua cozinha. O óleo que você usa e depois não descarte ele, guarde ele em vasilhames e esse óleo ele pode ser recolhido. Vocês podem levar tanto no CREAS ou no CRAS ou no Parque Florestal. Tem alguns postos de saúde que tem o coletor, né? E aí esse material, esse óleo usado, tem um pessoal aqui, que o organizador é Jadiailson, que é da Pastoral da Criança, e que ele recolhe esse óleo usado e transforma em sabão, e depois ele pega esse sabão e ele distribui para a sociedade. Então, olha aí o bem que você faz. Você usa o óleo, não polui o meio ambiente e ainda fornece ele para o pessoal e eles vão produzir sabão que vão distribuir para quem precisa de sabão. Num período desse que a gente precisa estar lavando sempre as mãos, olha aí, você já está ajudando, né, a população que não tem como não tem recursos para estar comprando sabão, sabonete, material de limpeza, está ajudando, né? Então você cuida do ambiente e ainda ajuda a sociedade. Bom, gente, essa foi nossa aula de responsabilidade socioambiental. Se vocês tiverem dúvida, coloca aí no grupo de WhatsApp. Não tenham vergonha. Se não souberem como usar o ambiente, perguntem também, que vocês são iniciantes, né? Tem alguns que têm mais dificuldades, outros menos, e a gente tá aí para ajudar, tanto eu como a coordenação e a equipe da Unopar, como até os próprios colegas aí de vocês. A gente pode estar interagindo no grupo e tentando solucionar os problemas de todos, certo? Então, vamos lá para as perguntas do WhatsApp e boa noite.